Olha, eu vim bater um papo aqui, de grávida para futuras grávidas ou para quem já está grávidas. Se sentir bonita é uma opção. Tem muita coisa que a gente pode fazer por nós mesmos para nos sentir bonitas. Eu nunca me senti uma pessoa bonita, uma criança bonita, bem cuidada, bem conservada, né? Sempre eu aparecia nos cantos, sei lá, bem desarrumadas, ou sem valor, ou sem personalidade, sem roupas novas, porque o dinheiro nunca dava, nunca sobrava. Também a minha aparência, meu cabelo, a maquiagem ficava por faltar. E ainda mais os comportamentos, a forma como eu falava, tudo isso acarretava em que eu tivesse mal impressão de mim e as pessoas também. E na academia, homens, mulheres, a forma como eles me veem, e isso tudo me fazia muito mal. Por que me fazia mal? Porque, primeiramente, eu também me via como uma pessoa incompleta, como uma pessoa que não é segura de si, uma, sei lá, como se tivesse alguém tentando me julgar toda hora. E isso me fazia muito mal. Esse tipo de pensamento, eles destrói tudo de bom, tudo de próspero que a pessoa poderia estar ganhando com seu magnetismo pessoal. E magnetismo pessoal é algo que é quando você chega no ambiente, é a impressão que as pessoas têm de você, é a sua leveza, é a sua simpatia, é algo muito além do que você consegue expressar. Mas também tem a ver com a maneira como você se veste também. Porque tem pessoas que não são tão sensíveis a isso, mas elas são sensíveis ao que elas estão olhando ali, né? E você também, a forma como você se enxerga, se cuida, e pensa sobre si mesmo, você vai transparecer para o público. Uma pessoa que ela está atenta, ela tem um pouco mais de estudo, de educação, ela vai perceber a discrepância da sua pessoa. E ela vai escolher, inconsciente, se ela vai confiar em você ou não. E o que eu estou tentando dizer com isso? Que você precisa cuidar da sua aparência. Por muito tempo eu associei cuidar da aparência como roupas novas. Por quê? Porque é um bloqueio que eu tinha quando eu era criança, de muita dificuldade. Eu só vestia roupas usadas, até não tinha roupa muito mal amanhada, ou roupas muito curtas, que era o que tinha para vestir, e geralmente vestia roupas sujas. E hoje, na vida adulta, eu associava muito a roupas, mas não eram roupas bonitas, roupas de loja, tipo assim, vou juntar 3 meses para comprar uma peça, realmente um vestido muito bonito que eu posso usar em todos os cantos, não. Era sempre loja de R$ 20, de R$ 50, na internet, roupas assim aleatórias, que não faz parte do seu estilo, mas que são roupas assim que você acha bonito, ou não, são roupas sem propósito, sabe? Sem comunicação. Não transparece aquilo que você está tentando expor para fora. E para o mundo, e como o mundo te enxerga, né? Por exemplo, esse vestido não tem nada a ver comigo. Se você, ó, se eu observar assim de uma forma bem grosseira, de uma vista bem grosseira, mas por que que eu comprei ele? Porque fica mais fácil de amamentar, é um vestido leve para usar dentro de casa. É um vestido com propósito? É. Faz parte da minha personalidade? Não, daquela. Pra mim, eu usaria um baby doll bonito, um hobby, algo mais, sabe, purpurina. Por quê? Porque vai exigir, vai expressar aquilo que eu acho bonito e algo que eu quero expressar, que é o cuidar de mim mesma. Mas eu escolhi algo barato, que seja leve também para mim, e que eu posso estar vestida dentro de casa, como um pijama. Eu posso amamentar a minha filha e também fora. Se eu quiser ali na esquina comprar algo para dentro de casa, posso com um vestido. Entende? É, as suas necessidades que vai definir roupas usuais, geralmente.
você pode, sempre o básico ganha, né? Você pode investir nisso também. Roupas sempre básicas, vestidos básicos, preto, branco, cinza. Bota um blusão por cima, coloca uma sandália confortável, coloca algum acessório, brinco, cordão ou anel, um cabelo bonito e a maquiagem. Pronto, você vai para qualquer canto vestida dessa forma e ainda você vai estar muito elegante, por exemplo, né? Então, assim, você ter essa personalidade básica e sempre investir em si mesmo. O que é investir em si mesmo? A gente, por muito tempo, eu achei que investir em mim mesmo era me matar de estudar, me matar de trabalhar, entrar no esporte e me arregaçar ali de treinar, de, sabe? Não, eu sempre fazia isso. Isso. Sabe como é que eu me vejo hoje de tanto sacrifício que eu fiz? É uma pessoa que não tem dó de si, não é feminina. Porque sempre quer conquistar algo, conquista, território, provar, sabe? É bom viver a vida leve, a vida confortável, como se a inteligência divina estivesse te conduzindo a todo momento. E você permitir que essa inteligência divina te conduza, te inspire, sabe? Uma coisa é você querer manipular todo mundo, todas as coisas, todas as situações, ficar se julgando todo momento. Porque eu tô falando isso porque verdadeiramente eu vivi assim por muito tempo. Eu vivi de uma maneira que eu acho que nem a pior pessoa. Não, desculpa, eu não vou associar isso. Eu sei que existe sim. Mas eu tava indo pro mesmo lado das piores pessoas do mundo, que tiram a própria vida, ou pessoas que fazem mal um pro outro. Ok, é transformar isso daqui, os pensamentos, a mente, em um território dual, onde existem as forças do bem e as forças do mal. Por um lado, eu estava pensando em estudar, em trabalhar, mas por outro lado, eu estava vivendo uma escassez constante dentro de mim. Eu estava com brigas mentais com as pessoas, com as situações, e estava descontando, sentia muito ódio das coisas, das situações, e estava descontando tudo isso em mim. Meu sono era conturbado, meu relacionamento amoroso era conturbado, todos os meus relacionamentos eram conturbados. Minha vida financeira, até hoje, eu sofro efeitos disso. Isso não é bom. Isso não é legal. Então, quando a gente não se ama, a gente não consegue prosperar e ir muito longe, sabe? Porque o amor próprio, ele é a arma que vai abrir. Arma não, desculpa, eu não vou usar essa palavra, mas ele é a porta que vai abrir tudo. Quando a gente se ama, a gente ama o nosso Criador, a gente, e por mais que você tenha religião ou não, mas quando você entende que há uma sabedoria maior, você vai perceber o quanto que a gente precisa nos tornar melhores como seres humanos. Hoje eu não me enxergo como Alice, que nasceu num campo de tal, que é filha do fulano de tal, que viveu a história tal. Eu me enxergo assim também. Muitos pensamentos vêm dessa forma. Mas eu me enxergo totalmente de uma forma consciente e inspirada como um ser transcendente. Um ser que está aqui para melhorar, para transcender essas limitações, para poder perceber mais o meu espaço, para abrir mais minha consciência, para revelar o eu superior e está sempre um crescimento constante. Entende? Olha a diferença de pensamento quando a gente escolhe, quando a gente vê que tem um material que se parece muito com essa forma de pensar. Afirmações, é, meditações, reflexões, livros, você escrever, se autodesenvolver constantemente, sabe? Estar nessa linha do progresso. Tem muitas coisas sabotadoras que a gente pode ficar. Não, eu vou escolher ficar deitada, vou escolher ficar sentada. Você pode escolher isso. Mas se melhorar de uma maneira, de todas as áreas possíveis. E tem assim, se melhorar, por exemplo, tem a parte que a gente começou nesse vídeo, que era melhorar a aparência pessoal, mas
Antes disso, vem a melhoria no pensamento, da forma como você pensa sobre as coisas, sabe? Manter essa estrutura. E uma maneira muito fácil de você fazer, mais rápida, mais fácil. Não é que ela seja totalmente sem resistência nenhuma, mas uma maneira é você ler. Vai lendo livros sobre lei da atração, magnetismo pessoal, que isso vai se tornar uma crença, vai se tornar o seu paradigma, a forma, o que você pensa. Então, assim como aconteceu comigo, a transformação. Tá? Para mim, aconteceu isso durante muito tempo, mas tem pessoas que pode ser antes também. Por quê? Porque tem menos bloqueios, tem menos resistência às mudanças. E isso pode ser de um dia para o outro, ou pode se tornar meses, ou pode se tornar anos. Assim como foi meu processo. Porque eu tinha várias crenças, várias formas de pensar. Era mais complexo ali, a resistência ao crescimento. Eu tive que mudar tudo isso. E hoje eu estou me sentindo muito mais livre, muito mais leve. Apesar também que ainda eu vivo a programação antiga. Você vive nesse universo assim de todas as probabilidades, mas até o seu eu se revelar, você se entregar totalmente ao pensamento, ao novo pensamento, à estrutura, os teus decretos pessoais de que as coisas vêm fáceis, a vida, existe essa inteligência de que você permite entrar na tua vida, permite te direcionar, permite te tornar mais leve, e você deixa, você só se entrega, pode demorar muito tempo. Desde quando eu era adolescente, eu comecei a estudar isso. Abandonei, voltei de novo, sofri, voltei de novo, tarará. É que nem aquele bêbado, né? Aquele homem viciado, que entra para a clínica de recuperação, sai, entra de novo, sai, se destrói. Aí um dia vai se libertar, né? E eu tenho fé em Deus que um dia eu vou me libertar total dessa. Crescer, expandir totalmente as limitações e viver de uma maneira totalmente sincronizada com o meu eu superior, porque eu tenho certeza que é esse meu objetivo de vida, tá? É, quando a gente se alinha com o nosso eu superior, tudo, tudo da nossa vida se organiza de uma maneira muito mais fácil. Primeiro a gente faz esse alinhamento com o eu superior, né? Você tem essas rotinas sagradas, você vai ter as rotinas de autocuidado. Por exemplo, de manhã, assim que você acordar, não sei que horas você trabalha, toma um banho, ajeita teu cabelo ali, ó, meio acacheado, eu sei que é mais difícil de cuidar, né, mas, e eu tenho uma percepção daquele cabelo, que o cabelo liso, natural, ele já acorda assim, divoso, né, só pentear, a mulher já fica bem bonita, fica bem, faz uma escovinha para ele fazer, ficar com os cachinhos, já fica bom. O cabelo cacheado ele é mais frisado, ele precisa de mais óleo, precisa de mais hidratação para ficar no volume certo, para ficar mais bonito. Mas isso é você se amar. É o processo de você se amar e de você se entregar ao seu autocuidado. É passar uma maquiagem, por exemplo, eu passei, vestir uma roupa confortável para ficar dentro de casa mesmo. Você arrumar a sua casa também, a organização ela é crucial. Acho que é o terceiro pilar de você ter seu espaço organizado, de você ter sua vida organizada. E assim, você pode organizar, puxando um parênteses a isso, você pode se organizar de diversas maneiras, né? Você pode pedir para uma pessoa pagar lá 100, 150 numa faxina de casa, para você, ou mais, para você organizar seu guarda-roupa, organizar seu guarda-louça, organizar sua geladeira, organizar e limpar seu fogão, e depois você fica fazendo manutenção diária nisso, né, sem fazer muita sujeira. Se você mora sozinho, é mais fácil, né, mas se você mora com outra pessoa, você pode concordar um cronograma de limpeza para sua casa, porque assim, gente, eu muito tempo desconsiderei limpeza, viu? Mas faz uma diferença. Desde quando eu comecei a morar com o Daniel, que é meu esposo, que a gente ainda é noivo, mas a gente tá morando junto. Todo mundo diz que é noivo aqui, tá? Ele é uma pessoa, assim, extremamente quer as coisas no lugar.
Então, assim, eu também tenho, mas eu era muito aleatória e desorganizada. E isso me ajudou. Essa pessoa me ajudou a me organizar. Então, hoje, eu quero ver as coisas organizadas e limpas. Aí, o que que eu faço? Segunda-feira eu limpo o fogão. Terça-feira, eu limpo a geladeira. Quarta-feira, eu coloco as roupas para lavar. Quinta-feira, eu ajeito o guarda-roupa. Sabe? Aquelas coisas mais difíceis que, tipo, organizar um armário, organizar uma geladeira, limpar a geladeira, organizar o guarda-roupa, organizar o quintal. Isso vai se ajustando aos poucos. Fora que, por exemplo, aqui a telha cai muita poeira no chão. Todos os dias é bom varrer, né? Se tem pessoas que entram e saem e você vive em casa, é bom comprar um pinho-sol e com que boa, você passa um paninho na sua casa, fica cheirosa, fica limpa, você não pega doença no ambiente. Eu fico exposta dentro de casa ali e fica um ambiente mais organizado e fica com ar de puro, né? Outra coisa que eu gosto do ambiente é sempre colocar orações para o ambiente, oração para dentro de casa. Isso traz uma paz, gente. Esse uma paz tão grande. Tranquiliza nosso coração. Você vai ver que as coisas dentro de casa ele vai se ajustar cada vez mais. A organização é crucial para você realmente se sentir mais livre, mais leve. E faz parte, realmente, de forma consciente, você manter seu espaço organizado. Acho que o quarto pilar também tem a ver com a sua inteligência. E você sempre procurar em se intelectualizar. Se você não faz faculdade, procure uma faculdade. Se você já tem uma faculdade, procure um curso de especialização. Se você tem um curso de especialização, é bom também você aprender uma outra língua. E às vezes não tem relacionado a você querer um dia sair do país, aí visitar esse país, aí se auto-aperfeiçoar. Porque quando a gente aprende um novo idioma, a gente abre uma nova porta para o nosso cérebro. A gente é outra fronteira, né? Dentro dessa coisa de aprender uma coisa nova, aprende um instrumento, qualquer instrumento, nem que seja flauta, né? É tão legal a gente aprender algo novo. Isso faz o nosso cérebro criar novas associações e quebrar barreiras, micro-barreiras que a gente deixou engessado há muito tempo atrás. Sei lá, aprender crochê, aprender uma técnica, qualquer coisa. Um idioma, um instrumento musical e um esporte. Eu acho que essas três coisas desenvolvem muito a pessoa. Deixa a pessoa assim, num nível assim, tão sofisticado da vida, sabe? Isso é muito chique. Pra mim, uma pessoa que sabe tocar um instrumento, é, sabe falar alguma língua e pratica algum esporte. Por que o esporte? Porque ele tem uma alta capacidade de desenvolvimento cerebral, desenvolvimento motor. Pode ser musculação? Pode. Pode ser vôlei? Pode. Pode ser aquele negócio de areia? Pode. Frescobol, sei lá, qualquer coisa. Qualquer esporte. Bicicleta, que eu gosto muito. É, parkour, os meninos aí. E para as meninas também. Isso é maravilhoso. Então se aperfeiçoe nisso, né? Outra coisa que, para mim, assim, principalmente mulher e homem, é você ter comportamento de mulher e homem. Para mim, isso é o que faltava para mim muito tempo atrás, sabe? Saber se comunicar, saber se expressar. Isso também tem a ver com a intelectualidade, que foi nosso terceiro pilar. Mas assim, você saber se vestir como uma mulher feminina, botar um vestido, botar o brinco, se autocuidar, tudo isso é a trilha do, do autodesenvolvimento. Mas a maneira de se comportar, ser gentil, a maneira de falar baixo, falar bom dia, boa tarde, ganhar essa autoconfiança, ela é muito, muito chique. Ela é algo assim que vai te deixar tão, tão natural, uma pessoa altamente assim, educada, que não é rude. Não tem nada bonito, não tem nada agradável em ser rude com as pessoas. Mas que ela seja com você, seja. É.
tudo bem, vamos tomar um café? Depois a gente vê isso. E não, e não ser uma pessoa que tá com pavio curto, que tá a ponto de estourar a todo momento. Porque essa pessoa, com certeza, teve uma infância muito ruim, teve maus relacionamentos com o pai, com a mãe, sofreu abandono. E você não quer viver dessa forma. Você não é essa pessoa. Por mais que você tenha até vivido, mas você escolhe ser uma pessoa doce, ser uma pessoa é, natural. Por quê? Porque essa pessoa tem um alto magnetismo. Essa pessoa vai atrair pessoas maravilhosas para a vida dela. Vai atrair situações incríveis, sabe? E outro pilar que eu acho muito, muito crucial para o autodesenvolvimento da pessoa é a pessoa, é claro, ter a educação da fala, né? E ser sofisticada no que vai falar, né? Ponderar o que vai falar, sempre falar coisas boas, positivas. Você maneirar, sabe? Sabe aquela pessoa que pode até ser muito religiosa, a pessoa que é bonita fisicamente, que usa maquiagem, o cabelo tá feito, a roupa tá limpa, tem acessórios ali, uma pessoa até que tem estudo, uma pessoa que até que sabe se comportar, mas uma pessoa que, infelizmente, caga pela boca, que abre a boca para falar mal dos outros, fala para falar mal da vida, mal, sabe, aquela pessoa assim, mas que vai fala grosserias em relação às pessoas, isso não é legal. Então, quando você falar de outras pessoas, fale bem e fale presencialmente delas. Se você for falar mal, não acrescente nada àquele argumento. E se você for sentir ameaça de exclusão, aquele grupo apenas se retire com graciosidade, ou também não é obrigado a estar num espaço onde todo mundo fala mal um do outro e a gente é obrigado a conviver. A gente tem que se purificar desses ambientes também, porque isso impacta a nossa energia e a maneira como a gente também vai se enxergar, né? E eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo. Como eu falei, né? E dá pra ver também que eu tô grávida. E é cansativo também pra mim falar tanto, que parece que o nosso estômago fica assim, nossos pulmões ficam todos espremidos. E eu sinto também muito cansaço, mas eu separei esse momentinho pra gente bater um papo em relação a isso. E eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Beijo de luz, até a próxima.